Ei, Amades, a Ixaumé aqui respondendo mais uma perguntinha lá do Direct sobre Yoni Eggs e os exercícios que essa prática ancestral tântrica propõe. A pergunta foi: como a utilização das eggs e dos exercícios nos ajudam a liberar emoções e a equilibrar as emoções? Trouxe aqui uma vulva para nos ajudar nesse entendimento. Vamos lá. Vamos pensar na vulva, que é essa estrutura externa, né? Toda essa estrutura externa. E vamos pensar na vagina, que é a estrutura interna. Olha que bonitinho. Uma penetração movimentando a parte de dentro do clitóris. A gente fala sobre isso quando fala de autotoque consciente desses micropontos. Tanto a região externa, a vulva, como a região interna, que é a vagina, tem micro-regiões, micropontos. E estes micropontos têm correspondência com os órgãos e vísceras. E cada órgão e cada víscera tem a sua emoção e a sua virtude correspondente. Então, por exemplo, seria como se você fosse ao acupunturista e dissesse: olha, eu tô com desconforto no rim. Ele vai escolher um pontinho do seu corpo para tratar este rim, um ou vários, né? Geralmente vários. Com isso, ele está tratando não somente da saúde do seu rim no corpo físico, mas ele está também estimulando ou sedando a emoção desse rim e a virtude desse rim, né? No caso, é o medo. Ele está estimulando a emoção e a virtude desse órgão. Então, além de trabalhar no físico, ele também está fazendo, esse trabalho também está fazendo uma atuação no nosso energético e nas nossas emoções. Quando a gente usa a egg, quando a gente pratica o autotoque consciente, né, a massagem na parte de fora e na parte de dentro da nossa estrutura genital, nos nossos cursos a gente também faz exercícios bioenergéticos, terapia haitiana, para soltar as couraças musculares e com isso garantir a flexibilização destas couraças, garantir a flexibilização dessas emoções que estão presas no corpo. Isso tem reverberação nas nossas atitudes, na nossa vida prática. A gente faz exercícios e aulas de dança do ventre para mobilizar bem a região pélvica. A gente faz práticas de ginecologia natural, banhos de assento, tudo isso para trabalhar não somente a saúde do nosso físico, mas também o nosso energético e a liberação e a harmonização das nossas emoções. Mas basicamente o uso da egg, exercício de pompoarismo e todas essas práticas que a gente tem no curso vão acionar esses micropontos e com isso acionar toda a saúde dos nossos órgãos e vísceras e de todas as virtudes e emoções correspondentes desses órgãos e vísceras, ok? Além disso, os exercícios de pompoarismo também trabalham o nervo vago, que é o maior nervo que a gente tem no corpo, que vai desde o ânus até a base aqui da cabeça. E o nervo vago também tem uma correspondência com todos os órgãos e vísceras. Então é um trabalho bem refinado, bem detalhado. E sim, é muito possível a gente fazer um trabalho completo utilizando as eggs e as propostas que o curso traz, tá bom? Um beijo grande. Ei, queridos, tudo bom? Aqui é a Aisha. Tô fazendo uma sequência de vídeos com respostas que recebi no direct sobre Yoni Eggs. Perguntas recorrentes, inclusive vou postando aqui, vou colocando aqui aos pouquinhos. Demorei um pouco, mas cá estou. A primeira pergunta é: se o uso das eggs é indicado para limpar memórias de relacionamentos passados, de pessoas com as quais a gente já se relacionou e já se relacionou sexualmente, inclusive, no passado, e se ela também corta memórias
traumáticas, memórias de abuso, memórias de infância. Então vamos lá. Vamos trazer uma visão, a minha leitura, né, da visão tântrica taoísta é uma leitura que me dá um quentinho no coração e que tira de mim os moralismos, sabe? Eu questiono muito o que a gente pensa e o que fizeram, o que contribuiu para que esse pensamento se construísse dentro de mim. Então eu vou trazer uma visão tântrica taoísta. Vamos pensar no seguinte: você convida uma visita para vir à sua casa. Aí a visita quer ser legal com você, te traz um bolo de chocolate, daqueles bem doces, com recheio de chocolate, cobertura de ganache ou o contrário, enfim, aquele bolo maravilhoso, só que ele é tão doce, tão cheio de açúcar, e você é diabética, você não pode comer aquele bolo. O bolo em si não tem problema nenhum com ele, ele é maravilhoso. Ele só não é bom para você que tem diabetes. O que você pode fazer com aquele bolo? Primeiro dizer para a visita: você é um cretino, me trouxe um bolo que eu não posso comer. Ele nem sabia, é a primeira vez que ele está indo na sua casa, né? Segunda coisa, pode jogar aquele bolo inteiro no lixo, direcionar aquela energia para o lixo, o que é um pecado, né? Até porque energia a gente não destrói, lei da física, a gente não cria energia nem destrói energia, a gente transmuta energia. Direcionou aquela energia do bolo para o lixo. Terceira coisa, você pode cortar aquele bolo em fatias e presentear crianças no farol, pessoas que te abordam no farol pedindo dinheiro e que possam comer aquele bolo e que vão ficar felizes da vida comendo aquele bolo. Quarta coisa, pode trocar com a sua vizinha. Vizinha, ganhei um bolo, mas eu não posso comer. Queria trocar por umas frutas. A vizinha, claro, tem umas frutas, acabei de ir à feira. Vocês fazem aquela troca, fica todo mundo feliz. Enfim, são várias coisas que você pode fazer com aquele bolo, certo? Mas o bolo em si, não tem problema nenhum com ele. Quando a gente recebe uma visita no nosso corpo, no nosso campo vibracional, talvez aquela energia possa combinar e superfluir com a nossa. Talvez não. Assim como todos os elementos não combinam entre si na tabela periódica, e não é por isso que eles são ruins, eles são o que são. Uma visão tântrica taoísta e mulheres tigresas brancas, mulheres que são meditativas e que usam Yoni Eggs, talvez possam se descolar dessa ideia de energia ruim, energia boa, né? E querer dizer ao outro: vou limpar a sua energia do meu corpo. O outro também é uma centelha divina, tanto quanto você. Dizer que o outro tem uma energia suja, uma energia ruim, isso aí é a sua percepção da energia dele, né? Não muda nada na vida dele, inclusive, muda na sua. Então, talvez, ao invés de dizer a egg serve para limpar energias de relacionamentos passados, eu prefiro dizer: nós vamos trabalhar a nossa potência, a nossa capacidade de alquimista. Ei, queridos, tudo bom? Aqui é a Aisha Almer respondendo mais uma perguntinha sobre Yoni Eggs lá do Direct. Olha que perguntinha deliciosa, gente. Fiz até uma pausa, tô gravando uns vídeos de dança para as minhas alunas, fiz até uma pausa para responder. Olha só que delícia. Aisha, eu queria saber se o uso de Yoni Eggs ajuda a gente a gozar melhor. Porque meditar, eu até medito, mas o que eu quero mesmo é ter mais sensibilidade na minha vagina. Que objetivo, que intuito maravilhoso para você, para o teu corpo, arrasou. Vamos deixar para lá essa coisa de meditação e vamos direto ao ponto. Aquela rapidinha. Sim, o uso das eggs nos ajuda a aumentar o potencial orgástico, aumentar a sensibilidade. O uso de eggs com exercício de pompoarismo ajuda a vascularizar a região, aumentar a sensibilidade. Tudo isso vai aumentar o potencial orgástico. Na verdade, pensa no seguinte: o orgasmo é uma descarga elétrica no corpo. Quanto mais eletricidade, quanto mais bioeletricidade você tiver no corpo, mais potente vai ser a sua descarga elétrica. Por que a gente medita? Para aumentar
a energia do corpo, para aumentar a carga elétrica do corpo. Por que a gente mexe o corpo? Mete o corpo, olha que cabeça, já tô pensando, enfim, vamos lá. Por que a gente mexe o corpo? Por que a gente faz exercício de bioeletricidade? Por que a gente dança do ventre, rebola? Porque tudo isso solta as couraças do nosso corpo e aumenta a nossa bioeletricidade. Com isso, a nossa descarga vai ser maior, o nosso orgasmo vai ser mais satisfatório, mais intenso. Então, as meditações servem para dar carga no corpo. Meditação, exercício, dança, tudo isso serve para dar carga no corpo. E os exercícios com aéreo e exercícios de pompoarismo vão aumentar a nossa sensibilidade, vão vascularizar, levar irrigação sanguínea para a região, sensibilidade para a região, vão construir sinapses. O que é sinapse? O músculo tem comunicação com o cérebro. Se você bate o braço, logo você sente dor, né? A vagina, né? A nossa região vaginal, vulva, também tem sinapse. Quando você se toca, faz um exercício consciente, quando você usa um massageador bem gostosinho, um massageador natural e um massageador daqueles compradinhos mesmo no sex shop, massageia toda a sua região interna, isso tudo vai construindo sinapse. A hora que você for usar, meu bem, a sinapse já está construída, então a sua resposta orgástica está mais potente e mais rápida, tá? Então ajuda sim. E quando a gente fala de orgasmo, o que a gente fala também? A gente fala do gozo, que é a nossa capacidade de se abrir para os prazeres da vida. Por isso que o orgasmo tem uma função reguladora na nossa vida, no nosso corpo e na nossa psique. O orgasmo libera serotonina, orgasmo e excitação de uma forma geral. Serotonina, hormônio da alegria, ocitocina, hormônio do amor, facilita o orgasmo. Endorfina, diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do ataque, da vigília. Então a gente está construindo essa farmacinha para o nosso corpo, né? É super saudável. Ele tem essa função reguladora bioquímica e, além disso, ele tem uma função reguladora na nossa psique e na nossa vida prática. Porque a vida é sustentada pelo prazer, pelo gozo. Se o seu gozo não está no teu corpo, no teu orgasmo, no teu trabalho, no teu hobby, na manifestação dos teus talentos, ele pode estar onde? Ele pode estar no sofrimento, na doença física, na doença psíquica. Sim, há um prazer em reclamar o tempo inteiro, mórbido, né? Há um prazer em estar doente o tempo inteiro. Claro, a gente, né? Estamos falando de gozo, não estamos falando de manifestações físicas, enfim, né? Vamos falar de gozo. Há um prazer mórbido em estar doente o tempo inteiro, em reclamar. Algumas doenças, alguns sintomas psíquicos também estão ligados ao gozo, ao prazer, enfim. Trazer o prazer, trazer o orgasmo para o seu corpo é uma possibilidade de regular todos os outros gozos da vida. Então, ter a preocupação em ter orgasmo, amore, é uma coisa maravilhosa. E eu separei um livro aqui que eu adoro, chama O Gozo Feminino. A autora é Maria Escolástica. Eu ganhei esse livro da Daisy Miriam Rossi, uma musicista, psicanalista maravilhosa. Vou deixar até o contato da Daisy aqui nesse vídeo. Ela que me deu esse livro. Eu vou ler um trecho aqui, hein? Para quem quer gozar. Em definitivo, goza a santa em seu êxtase celestial, tanto quanto a amada se abandonando nos braços do amante, e também a prostituta, aceitando encarnar a degradação mercenária. Todas, sem exceção, mas e as mães, as freiras, as homoafetivas, as viúvas, assim como as histéricas em geral? Sim, todas gozam e ainda partilham um segredo em comum que nenhuma sabe ao certo do que se trata. Foi escrito por Oscar Cesarotto,
é uma nota aqui ao livro da Maria Escolástica. Então percebem que ele está falando que todas nós gozamos, cada qual ao seu modo. E ter este gozo no corpo pode te dar um caminho de percepção e de investigação enorme de como os teus outros gozos se manifestam na sua vida. Aí, meu amor, se a gente for falar em corpo político, uma mulher que goza é uma mulher extremamente poderosa. Um beijo, viva o seu poder! Ei, queridos, Aishalmé aqui, respondendo mais uma perguntinha lá do direct. Menopausa, o uso das Yoni Eggs podem amenizar os desconfortos da menopausa? A resposta é sim. Vamos falar brevemente sobre a menopausa. A ginecologia política traz uma sugestão carinhosa, que é substituir a palavra menopausa pela palavra plenopausa, para lembrar que as mulheres nesse período podem se considerar mulheres plenas. Primeiro porque o seu corpo está mudando e essa é uma mudança inevitável. Todas nós vamos precisar passar pela plenopausa, vamos entrar na plenopausa e se tivermos a dádiva de envelhecer, isso realmente pode ser considerado uma dádiva, né? Um presente, que é o presente de estar vivos, vivas e vives. Essa é a primeira sugestão da ginecologia política. O que a egg pode trazer de benefício, né? Existem várias coisas acontecendo na plenopausa. Sintomas físicos, bioquímicos, sintomas não. Vamos falar mudanças, né? No psíquico, no energético. Vou começar pelos físicos e bioquímicos. Muitas mulheres se queixam de secura vaginal, que é uma coisa que acontece mesmo pela perda do estrogênio do corpo, pela diminuição da produção do estrogênio no corpo. E às vezes por conta dessa secura, a vagina inclusive muda um pouquinho de formato, né? Com o uso das eggs e as práticas dos exercícios de pompoarismo, a gente vasculariza a região vaginal, vulva e vagina, o canal vaginal e a vulva. E com essa vascularização a gente aumenta também a lubrificação. Além disso, os exercícios de pompoarismo garantem o tônus no músculo pubococcígeo, que é o músculo que sustenta todos os nossos órgãos no lugar e sustenta também a nossa energia no corpo. O pubococcígeo é conhecido no Tantra taoísta, né, nos exercícios íntimos taoístas, como músculo da juventude, músculo da jovialidade. Então, quando a gente tem tônus nessa musculatura, a gente não somente segura os órgãos e a energia, mas a gente segura também uma certa jovialidade, uma energia para a realização dos nossos projetos no nosso dia a dia. Então, o fortalecimento dessa musculatura nos ajuda com a jovialidade e os exercícios de pompoarismo associados às eggs vão vascularizar e aumentar a lubrificação da região. Eu tive uma mulher maravilhosa, tive a oportunidade de acompanhar uma mulher muito maravilhosa que foi ao ginecologista depois do uso da egg e ela é uma mulher de 60 e poucos anos. O ginecologista disse a ela que ela estava com a lubrificação de uma mulher de 20. A lubrificação dela aumentou bastante e esse desconforto da secura vaginal ela cessou, ela não teve mais. Além disso, nos nossos grupos, a gente associa também ginecologia natural, práticas de banhos de assento, vaporização do útero, com ervas e óleos essenciais específicos que vão diminuir as sensações de calorão, tomar chá feitos com plantas com fitoestrogênio, para automaticamente repor essa diminuição de estrogênio do corpo. Então a gente tem muitas coisas
de práticas com EG, com exercícios de pompoarismo e práticas associadas a eles de ginecologia natural que podem diminuir esses desconfortos. Agora, a gente não pode esquecer também que nós temos uma questão psicológica, emocional, né? A valorização da juventude, da mulher jovem. Então, muitas vezes, nós temos alguma dificuldade de lidar com esse período, porque vem aquela mensagem que a gente não está mais na época reprodutiva. E, portanto, a mulher que não está nessa época reprodutiva seria desvalorizada. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, chamada Diana Corso, que ela tem uma frase que me move muito, que é: o insuportável no corpo feminino é a morte. Nós passamos por mortes psíquicas a vida inteira. Todos os processos importantes femininos trazem mortes psíquicas. O que é morte psíquica? Não podemos ser mais o que éramos antes. E isso é um fato, não tem como lutar contra isso. Primeira menstruação, última menstruação, perda do ímen, parto, gestação, aborto, tudo isso causa uma mudança psíquica, energética, física, uma morte. E a gente precisa aprender a lidar com essa morte, né? E com esse corpo novo, e com essa mulher nova que está surgindo. Isso não é uma escolha, isso é uma condição do corpo, dos corpos menstruantes. Então, essas questões psíquicas e energéticas também são tocadas no uso das EGs, também são tocadas nos trabalhos meditativos e nos trabalhos orgásticos. Por quê? Porque eles trabalham a autoestima e porque eles trabalham essa condição linda no corpo da mulher, que é a condição cíclica. É a condição de morrer e renascer o tempo inteiro. É a necessidade de lidar com essa mulher nova, com esse corpo novo que surge em vários momentos da nossa vida e que a gente não pode simplesmente negar. Quanto mais a gente nega isso, mais a gente tem dificuldade de lidar com isso. Então, percebam que o uso das EGs e o uso de práticas de ginecologia natural, eles tocam em vários assuntos muito assertivos para que a gente tenha uma aceitação e para que a gente veja, inclusive, a plenopausa como uma condição linda do nosso corpo feminino. Eu lembrei agora de uma vez que eu estava eu estava assistindo uma palestra de uma indígena. Eu fui a um encontro em Pernambuco, um encontro lindíssimo, que é o encontro de saberes da Caatinga. Lá nesse encontro tinha herveiros, raizeiros, parteiras, enfim, todos povos assim maravilhosos, pessoas maravilhosas, e uma indígena estava nos ensinando sobre ervas para a saúde da mulher. E alguém da plateia perguntou a ela: e que ervas a senhora usa para a TPM? Não estávamos falando de menopausa, mas estávamos falando de TPM. E eu vou usar esse exemplo agora. Que ervas a senhora usa para TPM? Ela pensou e falou: olha, aqui na minha comunidade a gente não trata muito disso. Então eu não sei muito bem. O não saber dessa mulher para TPM foi um grande ensinamento. As mulheres da comunidade dela, que são mulheres que têm muito contato com a natureza, muito contato com essa ciclicidade, com o parto, com a menstruação, com essa condição cíclica do corpo feminino, não tem TPM, ela não sabe tratar TPM. E este foi um grande ensinamento. Algumas questões no nosso vibracional e no nosso emocional tem a ver com a contemporaneidade e com a cobrança da mulher ter que ser uma coisa, mas a gente não é uma coisa o tempo inteiro. E talvez essa condição cíclica apresente uma dificuldade na aceitação
exatamente porque a gente perdeu um pouco o contato com esse ser que muda o tempo inteiro e que todas as mudanças podem nos trazer uma compreensão de que elas são belas e de que a própria mudança é bela e amorosa no nosso corpo. Tá bem? Um beijo. Ei, meu bem, voltando para responder mais uma perguntinha. Yonieg ajuda em estado meditativo, estado alterado de consciência e iluminação? Sim, ajuda no estado alterado de consciência. Todo trabalho tântrico orgástico ajuda em estado alterado de consciência, a partir do momento que ele trabalha a energia do nosso corpo. Né, a Kundalini, a subida da Kundalini, ou a bioeletricidade, se você quiser um nome mais recente, mais científico, mais haitiano. Mas é tudo a mesma coisa, energia do corpo. E a partir do momento que você tem um estado de energia alto no corpo, você entra sim em estados alterados de consciência. Viram chaves. E isso não é só na hora da meditação, não. Isso traz resultados bem práticos nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. São ganhos realmente, eu chamo de milagrosos, né? Virar uma chave, mudar um comportamento, ter uma sacada que você não tinha antes, ajuda incrivelmente no nosso bem-estar aqui na matéria, não é só na meditação. Mas eu gostaria de trazer duas formas de enxergar a iluminação. Uma delas vou meditar para me iluminar, e aí não vou voltar mais a encarnar, vou sair da roda de samsara, enfim. Muitos meditadores tântricos e não tântricos, né, seguem essa linha de realmente meditar para alcançar a iluminação. E outro jeito que para mim, particularmente, é muito mais gostoso e eu prefiro caminhar por ele, né? Prefiro olhar dessa forma, é que nós já somos seres iluminados, mas a gente esquece disso. Por que a gente esquece? Educação repressora, medos incutidos, traumas, condições de nascimento muito traumáticas. Eu acho que a gente esquece que a gente é uma centelha divina mesmo. E esquece dos nossos dons e dos nossos talentos. A gente pode esquecer. O que acontece é que quando a gente entra em estado meditativo, a gente relembra do tanto de mundos que a gente pode enxergar, do tanto de visões que a gente pode ter aqui mesmo, no prático, na matéria. Da alegria, sabe? Trabalhos orgásticos trabalham a alegria, a soltura de couraças do corpo, coisas que nos prendem. Quando a gente faz trabalho orgástico, a gente não tá falando só de orgasmo sexual. Se fosse só disso já tava incrível, né? Mas não é só disso. A gente tá falando do gozo de uma forma geral. O quanto você tem abertura e liberdade para viver os seus prazeres, para tomar suas decisões, para ter um hobby, para exercer os seus dons, enfim. Estar bem é um estado de iluminação, né? A felicidade, a aceitação das coisas como elas são, é um estado de iluminação que é muito possível para todos nós. Então eu prefiro pensar que nós já somos seres iluminados e que a EG pode nos trazer a consciência de que somos todes iluminados, seres orgásticos, seres orgásticas, seres com potência de manifestar seus dons nesse mundo de matéria, de manifestar sua prosperidade e de relembrar coisas que já fizemos, poderes que já tivemos, e a partir daí continuar a nossa roda pessoal.
Acho que é isso. Um beijo. Ei, bom dia, Aishalmé aqui, dando sequência aos vídeos de respostas às perguntas que recebi no direct sobre Yoni Eggs. Mulher grávida pode usar Yoni Egg? Olha só, eu não faço acompanhamento de gestantes com Yoni Eggs, porque eu considero que eu tenha outras ferramentas mais interessantes para gestantes. Por que eu não faço isso? Na verdade, eu vou fazer aqui um parênteses. Eu fiz um acompanhamento a uma gestante. Essa gestante é uma yogini, é uma terapeuta tântrica, é uma mulher que pratica Yoni Eggs há 5, 6 anos, que faz trabalhos orgásticos, meditação. Então, o corpo dela tem muita familiaridade com essa linguagem. Ela fez uma jornada curtinha, ela teve uma maturidade e um foco em questões assim muito pontuais. Então, ela fez a jornada dela e me pediu para acompanhar. Eu, na verdade, fiquei como uma sortuda espectadora de um processo que era dela e que ela resolveu fazer. Não fui eu, como terapeuta, que indiquei a ela fazer uma jornada de Yoni Egg. Mas só esse caso, eu nunca li nada, eu me baseio pelo taoísmo, pelo tantra taoísta, eu nunca li nada de egg direcionada à gestante. Então eu prefiro usar outras ferramentas. A egg, primeiro a gente faz um trabalho orgástico forte, né? Lembrando que trabalhos orgásticos liberam ocitocina. A ocitocina é um acelerador de parto. Além dos trabalhos orgásticos, a gente mexe fortemente com a energia uterina e eu considero que na gestante eu não preciso fazer absolutamente nada com a energia uterina dessa maravilhosa gestante, porque a energia uterina dela já está plena, a energia uterina dela está atuando no maior dos milagres, que é gestar uma vida. Então, eu não preciso fazer nada com o corpo dessa mulher. Eu posso oferecer ferramentas que possam preparar e ajudar o corpo dela para entrar no parto, que é um evento orgástico. Segundo Reich, o parto, ele segue a curva orgástica, que é tensão, carga, descarga e relaxamento. Lembro aqui que as terapias reichianas, elas conversam muito com a visão oriental do Tantra antigo, né? Do Tantra antigo é pleonasmo, do Tantra, e conversam muito mais com o Neotantra, que é a sabedoria do Tantra trazida para um consultório, para tratamentos psicoterapêuticos. Então, essa visão de Reich conversa muito com as terapias neotântricas. O parto, ele é um evento orgástico, porque ele segue essa curva orgástica, tanto que mulheres têm orgasmos, muitas mulheres têm orgasmos, né, no parto. Em condições normais, o parto é um evento orgástico, em condições ideais, em condições naturais. O que eu posso fazer? Posso oferecer massagem tântrica sensitive, que é a massagem feita no corpo, porque ela aumenta a bioeletricidade, ela relaxa, ela libera couraças, exercícios bioenergéticos, dança do ventre, vai trabalhar a pelve, vai ajudar na abertura da pelve. Que mais? Yoni massagem, que é a massagem voltada à vulva e todo aquele trabalho externo, trabalho externo, né, do nosso órgão genital. Posso oferecer G-Spot de uma forma muito tranquila, muito consciente, trabalhar o canal vaginal, né, a parte interna do nosso órgão genital, tudo isso para ajudar esse corpo a estar mais relaxado e mais preparado para o momento do parto. Agora, eu não vejo a necessidade
de trabalhar a energia uterina numa gestante. Porque eu entendo que eu não preciso atuar em nada, nem eu, e talvez a gestante também não. O milagre já tá aí, né? A energia uterina já tá aí, na sua maior potência, na potência do milagre. Um beijo.